A nossa aula de hoje é sobre problemas de otimização. Então, esse tema é muito interessante porque geralmente a gente quer otimizar alguma coisa, né? Por exemplo, a gente quer maximizar lucros, quer minimizar prejuízo, tem um determinado custo aí que você quer otimizar, né? Quer ficar ganhando o máximo de dinheiro possível. Você quer construir uma casa, você quer economizar o material. Às vezes você quer construir um objeto e aí você quer que ele tenha um volume máximo. Então, esse tipo de coisa a gente consegue resolver utilizando os conhecimentos que nós temos de derivação de funções, tá? A derivada de funções. Então, é isso que a gente vai ver aqui. Eu preparei um material bem legal, com GeoGebra também, para a gente visualizar algumas coisas, tá? Então, vamos lá. Bom, então, nessa aula nós apresentamos problemas de otimização, de maximização e minimização, aplicados a diversas áreas. O primeiro passo para resolver esse tipo de problema é determinar de forma precisa a função a ser otimizada. Em geral, obtemos uma expressão de duas variáveis, mas usamos as condições adicionais do problema, e esta expressão pode ser reescrita como uma função de uma variável derivável, e assim podemos aplicar os teoremas relacionados à teoria de máximos e mínimos de funções. A gente viu lá, né, encontra os pontos críticos, e aí você substitui lá na derivada segunda, e você sabe se esse ponto aí é ponto de máximo ou de mínimo local, né? E aí também pode usar aquele teorema lá dos extremos para verificar se não tem máximo ou mínimo nos extremos do intervalo, né? Onde a função está definida. Então, nós vamos aqui para a nossa primeira aplicação, tá? De uma folha retangular de metal de 30 centímetros de largura, deve-se fazer uma calha dobrando as bordas perpendicularmente à folha. Quantos centímetros devem ser dobrados de cada lado, de modo que a calha tenha capacidade máxima? Então, nós estamos querendo fazer uma calha, né? Que nós vamos ter que fazer aí uma dobra nessa calha e virar ela perpendicularmente, né? Então, a ideia é a seguinte: eu estou com a folha aqui e nós vamos pegar e dobrar aqui onde está essa parte pontilhada, é onde vai ser dobrado, né? Então vai ser dobrado x de um lado, x do outro. Ele quer saber que x deve ser esse, de modo que quando eu dobre, né, a folha, essa beira aí perpendicularmente, eu tenho uma calha, tá? Note que aqui o comprimento da calha é irrelevante, tá certo? Não deu esse comprimento, ele deu só a largura aqui, que era 30, né? Então, se a largura é 30, né, eu vou voltar uma tela aqui. Se a largura é 30, aqui é x e aqui é x, então aqui vai ser 30 menos 2x, né? Porque eu estou pegando o 30, tirando o x de um lado e x do outro. Então vai ser 30 menos 2x, tá? Para a gente entender isso daqui, aí você diz, como é que eu vou ter o volume máximo, né? Porque capacidade da calha está relacionada com volume, né? Então, aí, quando fala uma calha, a gente imagina que essa calha aí vai suportar, aí geralmente numa calha a gente coloca, ela vai parar água, né? Então a calha está aqui, nós vamos ter água caindo aqui, então nós estamos interessados na capacidade máxima, e quando a gente fala de capacidade máxima, pensa em volume, né? E o volume seria o volume aqui desse prisma aqui, né? Que seria um paralelepípedo aqui, que seria a área da base vezes a altura. A altura vai ser a altura da calha, que não foi dado e também não vai interessar para a gente. Por quê? Porque para eu calcular isso daí, basta eu pensar nessa área desse retângulo aqui. Porque quando a área desse retângulo aqui for máxima, o comprimento da altura é o mesmo, né? Então, se eu conseguir maximizar essa área aqui, né, eu vou ter o máximo de volume possível, tá? Então, o maior volume possível eu vou obter quando? Quando eu tiver a maior área desse retângulo aqui, tá? Então, observe que como o x está variando, né, eu vou ter aí uma função que vai depender só de x, tá? Então, nós vamos deduzir aí essa função de x, tá?
Então note o seguinte, ó, que o meu retângulo, né, ele vai ter a altura aqui x e a largura dele é 30 menos 2x. Então eu consigo verificar aqui essa função f de x. Eu sei que a área, né, é essa dimensão vezes essa área do retângulo. Então vai ser o quê? X vezes 30 menos 2x, certo? Então esse f de x aqui, ele é igual a 30x menos 2x ao quadrado. Então a função que eu quero maximizar é essa função aqui, a função área. Ou seja, qual é o valor de x que faz essa função aqui atingir o maior valor possível, tá? Aí a gente vai fazer uma pausa aqui e vamos lá no GeoGebra para a gente visualizar aqui, ou para nós fazermos uma pequena investigação de qual vai ser o valor máximo dessa função, tá? Então eu fiz essa animaçãozinha aqui com o GeoGebra, que é o seguinte, ó. Aqui eu estou com a minha folha retangular, tá? Tá aqui a minha folha retangular lá, esse tamanho aqui é 30, e esse tamanho daqui para cá, que está em cinza, aqui é o x, tá? X aqui e x aqui. Então eu coloquei um controle deslizante aqui, ó, de modo que eu tenho o valor de x aqui, ó. Então eu posso variar o x aqui, né? Certo? Primeiro, eu tenho que verificar qual é a variação do x, tá? O meu x ele só pode variar de 0 até no máximo 15. Por quê? Porque quando eu faço x igual a 15, olha o que vai acontecer, ó. Esse daqui seria o fundo da calha, né? Certo? E aí, quando eu faço x igual a 15, como é 30 o comprimento dela, ó, quando eu faço x igual a 15, eu vou estar só dobrando a calha, a folha ao meio, né? E quando eu dobro a folha ao meio, né, eu vou ter uma calha aí degenerada, uma calha de volume zero. Então não é interessante aí. E qualquer valor eu não posso, qualquer valor de x acima de 15 é impossível, né? A mesma coisa quando eu tenho x igual a zero. Quando eu tenho x igual a zero, eu não dobrei a folha em lugar nenhum, né? Então fica claro aqui que o meu x tem que ser um valor entre 0 e 15, tudo bem? Então esse daí é a variação do x. Aqui eu coloquei a função área, ó. Essa daqui é o valor da área. E aí, a gente variando o x aqui, a gente tenta encontrar qual é o valor maior possível para essa área. Então olha só, se eu subo muito aqui, ó, né, tá dando 42,88. Aí eu vou começar a diminuir, ó. Ele está aumentando, né? Tá aumentando, tá aumentando. Chega uma hora aqui, ó, 112,48. Depois ele começa a diminuir de novo, ó. Certo? E para cá ele começa a diminuir. Então tem um ponto aqui que vai dar o maior possível. Vou tentar fazer aqui, tá? Aproximando aqui, ó, 7,3. Vou subir mais um pouquinho. Aumentou um pouquinho, 7,4. Vou subir mais um pouquinho. 7,5. Deu 112,5. Se eu subir um pouquinho, ó, ele diminuiu. 7,6 foi para 112,48. Então vou voltar para 7,5 de novo, tá? Aí agora eu vou baixar para ver se aumenta, baixar o valor de x para ver se aumenta. Quando eu baixo o valor de x, opa, foi para 112,48. Então, assim, eu acredito que esse aqui seja o maior valor possível, tá? Bom, mas aí você deve dizer assim, pô, professor, mas a gente fazendo assim, né, não dá uma ideia muito legal de máximo e mínimo, né? Você teria alguma outra coisa para a gente fazer para visualizar aí o máximo e mínimo? A resposta é sim. Porque eu tenho esse valor aqui, mas eu posso plotar a função, essa função que eu calculei, né? Eu não calculei lá a função que eu quero maximizar, que deu 30x menos 2x ao quadrado. Então eu vou plotar essa função. Tá? Então vou exibir aqui em uma outra janela, na janela de visualização 2. Tá? Tá aqui a função e eu vejo o ponto aqui em função do x. Ó. Observa, eu vario o x e o ponto x ele caminha aqui no gráfico. Claro que o ponto de máximo é um ponto que está bem aqui, certo?
aqui vai ser o ponto de máximo da função, tá? Então o que eu vou fazer? Vou tentar confirmar aqui se o valor é 7,5 mesmo, vai estar bem aqui no ponto de máximo aqui, né? No ápice aqui dessa função, tá? Então vamos lá, olha só. Vou variando aqui, né? Ó, eu percebo que ele está se aproximando do máximo, né? Está se aproximando, aí eu vejo aqui, opa, esse aqui realmente parece que é o máximo, né? Beleza? Legal, né? E aí, ó, bateu com o valor 112,5, tá? Muito bem. Bom, mas aí você pode falar assim, poxa, mas já que o GeoGebra, né, é um negócio que você elogia tanto e tal, não dava para fazer a calha lá, desenhar ela em 3D aí? Dá, aí eu fiz isso, tá? Então, para a gente visualizar legal o negócio, em 3D aqui, eu vou ter a calha. Olha aí a calha. Então, a calha vai ser essa daqui. E assim, o negócio está dinâmico, tá? Eu vario o X aqui, ó. Eu consigo ver todas as calhas possíveis, tá? Que eu posso ter aqui, ó. Lembra que quando eu faço igual a 15, né? Ó, a calha some, né? Tá? Por quê? Porque eu estou juntando aqui tudo, né? Tô dobrando ela ao meio, certo? Ó, eu tenho uma calha aqui que o fundo dela é 0, né? Tá? Então, aí eu vou, ó, aumentando o fundo. Quanto mais eu aumento aqui a largura do fundo, mais eu diminuo aqui a altura da lateral, né? E aí tem um ponto que eu vou ter o maior volume possível, tá? Ó, e quando eu faço uma calha muito larga, também com fundo muito largo, a altura vai ser muito baixa, certo? Ó, e aí o que acontece? Eu tenho que ter um ponto de máximo aí legal, né? Tá? E esse ponto nós estamos especulando aí que é quando x é igual a 7,5, certo? Eu vou ter um ponto máximo aqui. Mas a gente vai fazer as contas e vai confirmar se esse valor está correto, tá? Mas eu estou aqui com a calha. Uma outra coisa legal que eu posso fazer é o seguinte também, né? Fazer a planificação disso. Eu posso pegar e abrir aqui a minha calha, tá? Para saber aqui, para visualizar o x aqui e tal. Uma outra coisa é o seguinte, tá? O problema dizia que a folha é dobrada perpendicularmente, tá? Mas existe uma, vamos dizer assim, uma extensão desse problema, um upgrade aí desse problema, que é o seguinte, você deixa livre também a inclinação que você vai dobrar aqui a chapa, tá? Qual é o ângulo, né, que eu devo também dobrar aqui a chapa, tá? Eu quero saber tanto o X, que é esse comprimento aqui, quanto o ângulo que eu tenho que dobrar a chapa, de modo que o volume seja máximo. Você percebe aqui, ó, que eu estou variando o volume também aqui, né? Ó, o volume está variando, porque essa área aqui, agora que é um trapézio, também vai estar variando, tá? Só que esse problema, ele foge um pouquinho do cálculo 1, porque ele vai envolver duas variáveis. Eu não consigo expressar só em função de uma variável, porque agora eu vou ter o x, que é esse comprimento, e vou ter um ângulo θ aqui. Então eu vou ter x e θ, então eu tenho duas variáveis aí no cálculo 1, eu não consigo resolver. Isso aí vai ser um problema que vocês vão ter que resolver lá no cálculo 2, tá? A gente vai... vocês vão ver lá com o professor de cálculo 2 problemas desse tipo aqui. Muito provavelmente vai ver esse problema aqui da calha, porque esse é um problema clássico, tá? Que a gente consegue resolver. E você vai ver que o máximo, né, que você vai obter vai ser quando esse ângulo θ aqui for 45 graus. Tá? Então só estou dando um spoiler aqui para o seu cálculo 2 lá. Tá bom? Então é legal a gente dar uma visualizada, né, no problema aqui, ó, com a ajuda do GeoGebra, né, que eu consigo tanto animar aqui a variação do ângulo aqui, né, dava para calcular o volume, tá? Se você quisesse, colocava um comprimento fixo aqui dessa calha, né, para calcular o volume, era colocar lá, sei lá, 50 centímetros ou 1 metro o comprimento dela,
né? E aí você teria o volume também, você conseguiria calcular. Só que como esse comprimento é fixo, basta você maximizar a área que você tem aí o resultado. Eu posso animar também esse daqui, né? E aí a gente vai variando tanto o fundo, né? Tanto o ponto X que eu estou trabalhando a caixa, quanto o ângulo que eu estou virando aí a borda da calha, né? Então, dá pra gente visualizar bem legal. Então o GeoGebra ajuda bastante a gente nessa questão aí. Beleza? Bom, então vamos voltar lá ao nosso problema e vamos resolver aí o problema, tá? Claro, sem fazendo as contas na mão mesmo, né? No modo raiz mesmo, né? O cara que fala, esse é o modo Nutella aqui de visualizar as coisas, mas é bem legal, né? A gente não tô querendo aqui dizer para você, não, você vai ter que resolver o problema aqui, né? E achar que essa área é 112.5 e o valor da dobra vai ser 7.5. Não. A gente visualiza aqui que vai ser isso, mas eu quero fazer a conta na mão, né? O legal é fazer a conta na mão, isso aqui é só um apoio para você visualizar, tá? O problema em si. Então vamos lá. Vamos voltar lá para fazer a conta, tá? Então vamos fazer a conta aqui. Como é que eu descubro aí o ponto de máximo, né? Então lembrando, primeiro nós encontramos os pontos críticos, né? Como é que eu faço? Eu derivo a função e igualo a zero, né? Para saber os pontos críticos. Então f' de x vai ser o quê? A derivada dessa função, 30 menos 4x, tá? Então eu estou aqui com 30 menos 4x. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daí e igualar a zero para encontrar os pontos críticos. Então olha só, eu vou ter 30 menos 4x igual a zero. Isso quer dizer que 4x, né, é igual a 30. Isso vai implicar que x é igual a 30 sobre 4, que é 7,5. Olha só, encontrei o ponto crítico 7,5. Agora está batendo lá. Agora eu quero saber se esse ponto crítico é máximo ou mínimo, né? O que eu tenho que fazer? Pegar a derivada segunda. Então vou calcular aqui a derivada segunda nesse ponto, tá? Derivada segunda vai ser igual ao quê? A derivada disso daqui. A derivada disso daqui dá menos 4, que é uma constante menos 4. Portanto, quando eu substituo, né, o f de 7,5, isso daqui dá menos 4, que é negativo, né? É menor que zero. Portanto, em x igual a 7,5, né? X igual a 7,5, eu vou obter um máximo local mesmo, tá? Então, realmente é um ponto de máximo local, beleza? E aí, eu consigo agora encontrar o valor dessa área, né? Então, eu vou fazer a conta aqui, tá? Eu vou ter 7,5, eu vou substituir aqui, ó, o f agora de 7,5, f de 7,5, vai ser igual a o seguinte, ó, substituo aqui o 7,5. Então, eu vou ter 30 vezes 7,5 menos 2 vezes 7,5 elevado ao quadrado. Isso daqui vai dar o 112,5 centímetros quadrados, tá? Que é aquele resultado que nós tivemos lá, tá? Então, esse daqui foi o resultado aqui da minha questão, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês a resolução que está aí, vai estar disponível, já está disponível lá a aula, né? Encontrei x igual a 7,5. A derivada segunda dá negativo, então o ponto é máximo local mesmo. E segue-se que a folha tem que ser dobrada aí em 7,5 centímetros de cada lado, tá? Obtemos a capacidade máxima da calha. Beleza? Então a calha ficou assim.
Claro que como a calha tinha comprimento 30 e nós dobramos 7,5 de um lado, 7,5 do outro, essa medida aqui vai ser 15, né? E aí a gente tem aqui as dimensões da calha, tá? Bom, algumas observações, né? Como o número de tipos de problema de otimização é ilimitado, cada hora eu posso inventar um problema diferente, é difícil estabelecer regras específicas aí para obter as soluções, né? Todavia, podemos escrever uma estratégia geral para obter problemas. Então, aqui alguns conselhos, algumas dicas aqui, tipo um algoritmozinho para você seguir, tá? Então, primeiro, claro, lê cuidadosamente o problema várias vezes, meditando sobre os fatos apresentados e as quantidades desconhecidas a serem determinadas. Depois, se possível, esboçar um diagrama. Então, por exemplo, nesse problema da calha, seria interessante você fazer um desenhozinho da calha e tal, né? Imaginar dobrando a calha, essas coisas assim, né? E rotulá-lo adequadamente, introduzindo variáveis. Ali eu coloquei uma variável x no caso da calha, né? Para representar as quantidades desconhecidas. Expressões tais como que, ache, quanto, a que distância ou quanto devem alertá-lo para as quantidades desconhecidas. Outra coisa é registrar os fatos conhecidos juntamente com quaisquer relações envolvendo as variáveis. Às vezes, né, você vai estar trabalhando com volume, com área, então você tem que relacionar variáveis aí, tá? Nesse caso aqui nós tínhamos, ficou tudo em função do x, né? Determinar qual variável deve ser maximizada ou minimizada. No nosso caso aqui, nós queríamos encontrar o x que faria com que a calha tivesse a maior capacidade. E expressar essa variável como função de uma das outras variáveis. Tá? Determinar os pontos críticos da função. Aí, depois que você estabeleceu qual é a função, né, que você quer maximizar ou minimizar, você tem que ir atrás dos pontos críticos. Depois, determinar que os pontos críticos encontrados eles são de máximo ou mínimo pelo teste da derivada primeira e derivada segunda, né? Certo? E claro, acima de tudo, ter determinação na hora de estudar matemática. Não tem jeito, né? Você às vezes dá vontade de desistir, mas você tem que arregaçar a manga e continuar fazendo, tá? Muito bem, aqui alguns conselhos, umas diretrizes aí para você seguir para fazer resolver um problema desse tipo, certo? Muito bem. Então, vamos aí à segunda aplicação. Deve-se construir uma caixa de base quadrada com uma folha de cartolina quadrada de 2 metros de lado, retirando-se um quadrado de cada canto da cartolina e dobrando-se perpendicularmente os cantos resultantes. Determine o tamanho do lado do quadrado que permite construir uma caixa de volume máximo. Observação: desprezar a espessura da cartolina. O que é esse problema aqui? Você tem uma folha de cartolina, certo? E você quer tirar cantos quadrados aqui, ó. Você vai tirar um quadrado aqui, um quadrado aqui, um quadrado aqui e um quadrado aqui. Você tem uma cartolina quadrada, o problema diz que é uma cartolina quadrada de 2 metros de lado, tá? Então essa medida aqui é 2 e essa medida aqui é 2. Quando você retirar esses cantos aqui, né, que você vai tirar, por exemplo, uma medida x aí, em cada um desses, então você vai cortar x e x, são quadrados que você vai cortar, certo? E aí você vai pegar, depois que você tirar esses quadrados, você vai pegar essa parte e dobrar perpendicularmente, essa e essa. Então esse daqui vai ser o fundo da caixa, né? E esse comprimento aqui, x, vai ser a altura da caixa. Então, esse comprimento aqui vai ser 2, que é isso daqui, menos 2x, eu vou tirar x daqui e x daqui. E essa altura aqui também vai ser 2 menos 2x, porque eu vou tirar 2 metros menos 2 vezes x, que é x aqui e x aqui, certo? E aí você vai ter a caixa assim, ó. Você dobrou, né? Essa parte, essa e essa você dobrou, tá? Então você vai ter aqui
né, uma altura x, aqui 2 menos 2x e aqui 2 menos 2x. Então, o que acontece aqui? Eu consigo calcular o volume dessa caixa, né? Porque qual é o volume? É a área da base vezes a altura. A área da base é esse vezes esse vezes esse. Então, o volume dessa caixa vai ser x, que multiplica 2 menos x, isso tudo elevado ao quadrado, que é isso vezes isso. Então, o volume que eu quero calcular é esse daqui, que se eu fizer a conta, né, fizer esse produto todo, dá 4, que multiplica x menos 2x ao quadrado mais x ao cubo. Tá? Bom, essa aqui é a função que eu quero maximizar. Tá? Mas aí o que eu vou fazer? Novamente, vou mostrar isso aqui lá no GeoGebra. Agora, nós temos o seguinte, ó. Eu estou aqui com a minha folha de cartolina, né, de lado 2, e aí, ó, eu venho aqui e vario o x. Ó. E quando eu vario o x, eu estou tirando aqui um quadrado de lado x, nos 4 cantos, né? Aqui é x também, quadrado de lado x, quadrado de lado x. Então, quando eu vario o x, né, eu tenho aqui, estou tirando esses quadrados aqui de lado x, tá? Então, ó, observe que agora a variação do meu x, ele vai ser de 0, de novo, até quanto? No máximo, o meu x pode ser 1. Porque quando eu tenho 1, né, eu vou estar cortando aí a cartolina em 4 quadrados. E aí, eu só cortei ela em 4 quadrados, então a variação do x vai de 0 a 1. Tá? E aí, observe que esse daqui vai ser o fundo da caixa, né? O fundo da caixa é esse quadrado aqui, certo? Que sobra. Porque depois que eu tiro esse quadrado, esse e esse, eu vou ter essas abas aqui que vão ser dobradas perpendicularmente, né? Então, novamente, ó, se eu faço aquela mesma história lá, aqui está o volume, né? E eu venho aqui, ó, com o meu x aqui variando, tá? E aqui eu vejo, ó, aqui o volume está aumentando, opa, 5 ponto alguma coisa, beleza. Só está aumentando aqui, ó, 5, 5, 5, 6, né? 5, 8, está aumentando, 5, 9, 5, 9, 6, 6, opa, aqui diminuiu, né? Então, ó, 5, 9, 19, 5, 9, 12, então o meu máximo tá por aqui, tá? Perto de 0,33, beleza? Aí, novamente, a gente faz o seguinte, vamos expressar aqui a função volume, né? Eu expressei aqui a função volume, ela tá aqui, ó, tá? E aí eu percebo, ó, que o x está variando aqui, né? Ó, e aí eu vou ter um máximo por aqui, assim mesmo, tá? Em 0,33, por exemplo, ó. Parece que é o máximo aqui, né? E aí eu visualizo aqui também, tá? Então, beleza. Eu acho que o máximo vai estar por aqui, assim. Próximo de 0,33, tá? E eu consigo também visualizar a caixa, né? Que aí o cara fala, pô, eu tava com problema de interpretação, né? Não estava conseguindo visualizar aí a caixa, tá? Olha aqui a caixa. Eu posso aqui fazer a planificação da caixa, tá? Aqui, ó. Beleza? Aqui eu visualizo a caixa, tá? Abrindo e fechando, né? Aqui é a caixa quando eu tô com ela plana aqui, eu tirei os quadrados, tá? Então aqui, ó, eu posso variar aqui o tamanho do quadrado, né? Que eu tiro, ó, certo? E aí, aqui eu viro a borda aqui e transformo em caixa, tá? Então essa visualização aqui é bem interessante no problema, né? Tá? Eu tenho aqui qual é a caixa, né? Ó, beleza? Eu consigo visualizar aqui a caixa, tá? E quando eu tenho a caixa aqui, quando eu vario o x aqui, ó, eu vejo, né, como é que é a minha caixa, tá? Eu posso ter uma caixa com o fundo bem grande, né, com um lado bem grande, mas a altura baixa, né, a altura da caixa, né? E posso ter
uma caixa com fundo, o quadrado bem pequeno e altura grande, certo? Então, observe que eu tenho infinitas possibilidades aqui, né? Infinitas caixas que eu posso criar, né? Mas tem uma delas que vai ter o volume máximo. E qual é essa caixa que vai ter o volume máximo, né? Então, por esse gráfico aqui, nós conseguimos visualizar que esse que é o gráfico do volume, né? O volume ele vai ter um máximo aqui, né? Um valor máximo. E a gente observa que é nas proximidades desse valor de x aqui, ó, tá? 0,33. Parece que esse valor aqui. E a minha caixa é essa daqui, né? Nós não temos muita noção de volume assim olhando para a caixa, né? Eu olhar para essa caixa e dizer assim, pô, essa daqui é a caixa que tem o maior volume, né? Parece que é uma caixa mais assim, né? Que tem maior volume. Sei lá. A minha intuição não é boa para isso não sei de vocês, tá? Olhando assim, dizer que essa daqui ela tem um volume menor do que essa daqui, tá? Existem até algumas competições, né, que o cara mostra o objeto e você tem que colocar a maior quantidade de líquido possível e tal. Então, é bem interessante isso daí para você ficar pensando em volume. Então, aqui tem o maior volume, é aproximadamente essa caixa aqui, tá? Muito bem. Visto isso aqui no GeoGebra, toda essa animação, né, a gente pode, inclusive, fazer a animação de todos esses elementos aqui, animar a caixa abrindo e fechando, animar aí a variação do fundo, né, da caixa, variar o X. Nós temos aí o desenho para a gente visualizar, né? Então fica bem interessante. Isso aí ajuda bastante na interpretação, né? Agora foi dito aí, pô, não conseguindo interpretar o problema direito, tá? Então essa questão é que eu falo para vocês, é super importante você conseguir interpretar o problema. Então uma das dicas, né, que eu dei lá na frente era: leia o problema várias vezes, 1, 2, 3, faz uma primeira leitura, tenta pegar os dados, tenta entender, tenta executar, né, a tarefa do problema, né? Você quer construir uma caixa, então imagine-se construindo essa caixa, tá? Então a ideia é por aí, beleza? Muito bem, agora vamos fazer as contas, né? Vamos fazer as contas mesmo aqui do problema, tá? Então, beleza, a gente já encontrou, então, qual é a função que maximiza, que eu quero maximizar. É essa função aqui, tá? V é igual a 4, x menos 2x ao quadrado mais x ao cubo, tá? Lembrando, como é que a gente fez isso, né? Se o corte que eu vou fazer do x, né, para obter aqui o corte, vai ser, eu vou tirar x aqui, né, e x aqui, em cada lado desse aqui, eu vou estar cortando esse quadrado aqui, né, do canto, tá? Estou cortando 4 quadrados, né? E aí o que vai acontecer? Essa medida aqui vai ser 2 menos 2x, porque antes era 2, eu estou tirando x dessa parte e x dessa parte. De modo análogo, essa medida aqui também vai ser 2 menos 2x. Por quê? Porque eu estou tirando x aqui e estou tirando x aqui, tá? Note que o fundo da caixa vai ser sempre um quadrado, né? E essa parte aqui, a altura da caixa vai ser x. Então, ó, eu monto a caixa assim. Então, aqui é 2 menos 2x, aqui também é 2 menos 2x, e aqui é x, a altura da caixa. Então, eu consigo calcular o volume, que é o produto dessas três dimensões aqui, né? Essa vezes essa vezes essa. E aí, fazendo essa conta, né, multiplicando, fazendo esse produto, nós temos que o volume é 4, que multiplica x menos 2x ao quadrado mais x ao cubo. Então, essa aqui é a função que eu quero maximizar. Muito bem. Bom, nós já sabemos o seguinte, né, que o meu x, tá, ele vai ter que variar de 0 até 1. Nós já vimos isso, né? O x vai variar de 0 a 1, tá? Então, eu vou ter que calcular agora os pontos críticos dessa função. Então, o que eu faço? Vou calcular a derivada dessa função, v' de x, certo? Isso daqui vai ser igual a 4
que multiplica. Aí eu derivo aqui dentro, né? Então, a derivada disso é 1 menos 4x mais 3x ao quadrado, certo? E aí eu igualo isso a zero. 4, que multiplica 1 menos 4x mais 3x ao quadrado, igual a zero, eu tenho que 1 menos 4x mais 3x ao quadrado igual a zero. Beleza? Bom, e aí o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar e resolver essa equação, achar quais são os valores de x dessa equação que fazem dar zero, certo? E aí eu resolvo essa equação e obtenho as raízes, x1 igual a 1 e x2 igual a 1/3, tá? Bom, pelo que a gente viu lá no GeoGebra, parece que é essa daqui, né? x2 é igual a 1/3. Mas, como é que eu vejo qual das duas eu vou tomar? Por que essa daqui não deve servir? Eu tenho que calcular a derivada segunda, tá? Porque eu substituo o valor na derivada segunda e ele tem que ser negativo para poder ser um ponto de máximo. Então, vamos lá. Vou fazer aqui a derivada segunda de x, né? E isso daqui vai ser igual a derivada disso. Então, é 4, que multiplica a derivada do que está aqui dentro. Então, a derivada do que está aqui vai ser menos 4 mais 6x, certo? Quando eu faço V duas linhas de 1, isso daqui vai dar 4, que multiplica menos 4 mais, vou substituir 1 aqui, vai dar 6, vai dar 2, né? Isso daqui é igual a 6, que é maior que 0. Portanto, esse ponto em x igual a 1 é mínimo local, tá? Só que a gente viu o seguinte, em 1, né, não tá, a gente vai ter problema, né? Por quê? Porque quando x for igual a 1, eu estou pegando lá aquela minha folha, que é um quadrado aqui de lado 2, eu estou fazendo isso. Estou pegando x igual a 1 para cá e x igual a 1 para cá. O que eu estou fazendo? Só estou recortando a folha em 4 quadrados, né? E aí eu não vou conseguir montar uma caixa. Então, esse valor x igual a 1 está dizendo que é mínimo por conta disso. Eu vou ter uma caixa degenerada, tá? Agora, o V duas linhas aplicado no 1/3, isso daqui vai ser igual a 4, que multiplica menos 4, mais, quando for 1/3, aqui vai dar 2, né? Então, isso daqui vai dar menos 8, que é menor que 0. Portanto, em x igual a 1/3, isso daqui é um máximo local, certo? Então, realmente, é em x igual a 1/3, que eu vou ter o máximo local. E aí, basta eu calcular o volume aí, tá? Então, quando eu calcular o volume, né, V de 1/3, tá? Fazendo as contas, substituindo o valor 1/3 aqui, nessa expressão, ou nessa expressão aqui, que está mais compacto, né? Esse valor dá 0,593, aproximadamente, tá? O que? Metros cúbicos. Isso aí é o valor do meu volume, tá? E aí está resolvido o problema. Beleza? Então, nós conseguimos aí resolver direitinho o problema, tá? Aqui é a solução, né? X igual a 2. Fiz aqui os valores da função, tá? Está meio travando aqui. Opa. Meio lento aqui. Né? E aí eu tenho o volume igual a isso daqui, metros cúbicos. Aqui está quadrado, mas é o cubo, tá? E, consequentemente, deve-se cortar a cartolina, né, um quadrado de lado 0,33 metros, ou seja, 1/3, né? De cada canto da folha da cartolina para maximizar o volume. Ou seja, é aquele valorzinho que a gente conseguiu visualizar lá no GeoGebra, tá? Bateu certinho, beleza? Muito bem. Vamos aí para uma outra aplicação.
Determine dois números reais positivos cuja soma é 70 e tal que seu produto seja o maior possível, tá? Bom, como é que a gente resolve aí esse problema, tá? Eu quero encontrar dois números de modo que a soma deles dê 70 e que o produto seja o maior possível, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Vou fazer da seguinte forma, tá? Eu vou chamar esses dois números aí de x e y. Eu podia chamar de A e B e qualquer outra coisa assim, mas eu vou chamar de x e y. Então, nós temos que x mais y é igual a 70, né? Isso quer dizer o quê? Né? Eu posso colocar uma variável em função da outra. Eu estou com duas variáveis. Eu quero uma variável só. Então, o que eu vou fazer? Uma função de uma só variável. Eu vou colocar y em função de x. Então, eu tenho que y vai ser igual a 70 menos x. Tá? E eu quero maximizar o quê? O produto delas. Né? Ele quer que o produto seja máximo. Ó, tal que seu produto seja o maior possível. Quer maximizar o produto. Então, x vezes y que eu quero maximizar. E x vezes y é o quê? É x vezes o y, que eu já coloquei em função de x, que é 70 menos x. Tá? Portanto, a função que eu quero maximizar é a função f de x igual a 70x menos x ao quadrado. E aí fica fácil agora eu maximizar isso daqui, certo? Tá? Ele está falando que os números aqui, né, são reais e positivos, né? Números reais positivos, tá? Então, beleza, o que eu vou fazer? Encontro primeiro os pontos críticos, derivo a função, vai ser igual a 70 menos 2x. Aí eu igualo isso daí a zero, 70 menos 2x igual a zero, para encontrar os pontos críticos. Eu tenho que 2x é igual a 70, x é igual a 35. Pronto, encontrei aqui x igual a 35. Quero verificar se esse x igual a 35 ele é um ponto onde a função vai obter o máximo. O que eu faço? Derivo essa função aqui, né? Eu tenho que a derivada segunda de f vai ser igual a 70 menos 2x, né? Não, desculpa. A derivada segunda eu tenho que derivar aqui, né? Então, a derivada disso daqui, a derivada segunda, né? Ó, estou com a função, aqui a derivada primeira, vou pegar a derivada segunda, e tenho que derivar isso daqui. E a derivada disso é igual a menos 2, é constante igual a menos 2. Claro que quando eu pegar o f duas linhas de 35, isso daqui dá menos 2, que é menor que zero. Portanto, x igual a 35 é máximo local. Tá? Muito bem. E aí o que acontece? Eu tenho aí o valor de x. Qual é o valor de y? Ora, y, né, ele é igual a 70 menos 35. Então, y vai ser igual a 35. Certo? Então, nós descobrimos aí os dois números, né, que satisfazem essa propriedade. A soma dá 70 e o produto dá 35. É x igual a 35 e y igual a 35 também. Obtivemos aí os dois números procurados. Tá? Muito bem. Então, aqui está a solução. E encontramos o y igual a 35, o x igual a 35. E o produto deles vai dar 35 ao quadrado, que é 1225. Ok? Bom, vamos finalizar com esse outro exemplo aqui, essa aplicação 4, que ela diz o seguinte, ó, determine os pontos da curva x, y igual a 1, mais próximo da origem. Mais próximos, né, da origem, tá? Tá com erro de concordância aqui. Mais próximos da origem, tá? Muito bem. Observe que eu tenho essa curva, né? O gráfico disso daí é o gráfico dessa
hipérbole aí, né? x, y igual a 1, tá? O que eu tenho que fazer? Eu quero que ele esteja, qual é o ponto daí que está mais próximo da origem, né? Então, tem vários pontos aqui, né? Tem pontos aqui, tá? Só que um deles vai estar mais próximo da origem. Pode ser um cara para cá também, né? Não sei, tá? Isso aí a gente vai verificar. Qual é o ponto que está mais próximo da origem. Nós podemos fazer uma especulação lá no GeoGebra também, né? Como é que a gente pode fazer isso? Vamos lá. Vou colocar o plano aqui. Primeiro eu vou escrever a função x, y igual a 1. X vezes y igual a 1. Essa daqui é a função, tá? Vou dar um destaque aqui para ela. Estou querendo dar uma especulada aqui para saber qual vai ser o ponto, tá? Então tá aqui a nossa curva, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto e colocar em cima dessa curva. E aí eu vou começar a brincar com esse ponto. E eu quero calcular a distância desse ponto até a origem. Então, vou colocar a origem aqui também, tá? A origem aqui é o ponto 0, 0. Tá fixo, né? E eu vou calcular a distância, então, desse ponto para cá, tá? Eu vou só exibir aqui a janela da álgebra. Ó, esse ponto aqui é o ponto A e aqui é o ponto B, tá? Que era a distância do ponto A ao ponto B. Eu vou renomear esse ponto aqui para P. E vou renomear esse ponto aqui para O, de origem, tá? Só para aparecer aí P e O, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o segmento, né? Daqui para cá, tá? Esse segmento aqui, e ele tá me dando o valor do segmento, ó, beleza? Então, ao invés de exibir aqui, deixa eu colocar aqui uma propriedade também. Vou colocar 5 aqui, a cor verde, e vou colocar pontilhado aqui, só para ficar bonitinho, tá? E aqui eu vou colocar, ao invés do rótulo, né, eu colocar o nome dele, eu vou colocar o valor, que aí a gente vai conseguir ficar visualizando essa distância aqui. Deixa eu botar um azul escuro aqui, que é papagaiar demais, né? Aqui dá. Agora, 2.23. Eu vou até aqui em opções e vou mudar, aumentar o tamanho da fonte, só para vocês enxergarem melhor aí os valores. Pronto. Tá? O que vai interessar para a gente é essa parte aqui, ó. Beleza? Então aqui, ó, tá dando 2.23, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a andar com esse ponto aqui, ó, certo? Com o ponto P, tá? Tem um ponto A aqui que não tem nada a ver, né? Olha aqui o ponto P, tá? Então o que acontece? Aqui, ó, eu tô com a distância, tá? Eu vou até pegar essa distância e deixar ela bem aqui assim, ó, beleza? Pra gente enxergar aqui, ó. Em vez de eu olhar pra cá, eu vou olhar pra cá, tá? Então, observe aqui, ó, que eu tô movimentando aqui, ó. Essa distância tá diminuindo, diminuindo, né? Ó, eu quero a menor distância, tá? Ó, aqui tá dando 1.52, ó. Aqui tá diminuindo ainda, 43, 42, 41. E quando eu movimento aqui, já aumenta de novo. Ó, então esse cara aqui já é um candidato, que aqui tá dando a menor distância. Ó, quando eu venho para cá, aumenta. Quando eu venho para cá, aumenta. Ó, esse ponto aqui parece que é o ponto que eu tô atrás. Então, aparentemente, é o ponto 1, 1, certo? Só fazendo o estudo aqui, ó, tá? Se eu ando um pouquinho para cá, já aumenta. Se eu ando um pouquinho para cá, também aumenta. Esse cara está dando o menor possível aqui, beleza? Então, aparentemente, tá? Fazendo essa especulação aqui, o ponto que nós vamos encontrar é esse ponto 1, 1. Então, vamos ver se é verdade isso daqui, resolvendo o problema, tá? Então, vamos lá. Bom, note que quando eu estou falando de distância, né,
eu estou querendo calcular a distância entre a origem e um ponto qualquer, certo? Então essa distância é dada por essa fórmula aqui, né? Esse menos o x de um ponto menos o x do outro elevado ao quadrado, o y do ponto menos o y do outro elevado ao quadrado, raiz quadrada. Então, como é zero, vai ficar x ao quadrado menos mais y ao quadrado, raiz quadrada. Beleza? Só que essa função é a que eu quero otimizar, tá? Mas tem essa raiz aqui. E otimizar essa função é a mesma coisa que otimizar o quadrado dessa função. É a mesma coisa que só otimizar o que está aqui dentro, tá? Então é isso que nós vamos fazer. Otimizar d equivale a otimizar d ao quadrado, que é isso daqui, tá? Então eu posso fazer isso porque isso aí vai facilitar a conta, tá? E aí, eu otimizando isso daqui, né, como eu tenho que esse ponto, ele tem uma restrição, ele é um ponto que ele está na curva, né, x vezes y igual a 1, então eu concluo que o y ele tem que satisfazer 1 sobre x. Então, onde tem y, eu substituo por 1 sobre x. E aí eu tenho que a função que eu quero maximizar é essa, x ao quadrado mais o y é isso daqui, ó, 1 sobre x ao quadrado, tá? Então, essa função aqui, ó, é a função que eu quero obter, na verdade, o mínimo dela, né? Obter o valor mínimo, tá? Então, vamos lá. Vou fazer as contas aqui, ó. Primeiro, a derivada é isso daqui, né? Como é que eu derivo, né? Como é que eu cheguei nessa derivada? É a derivada dessa daqui, que é 2x. E aí, a derivada dessa daqui, ó, é x elevado a menos 2, né? Então, a derivada disso vai ser igual a menos 2, x elevado a menos 3, que é a mesma coisa que menos 2 sobre x ao cubo, tá? Então, ficou menos 2 sobre x ao cubo. Estou com a função aqui. O que eu vou fazer? Vou atrás do ponto crítico, que é o quê? Pego isso igual a zero, né? 2x menos 2 sobre x ao cubo é igual a zero. Aí eu tenho que 2x vai ser igual a 2 sobre x ao cubo, né? E aí, isso daqui está implicando nisso, né? Isso daqui vai implicar. Olha só, o 2 com 2 eu posso cancelar. Eu vou ter que x à quarta, né? Ó, se eu passo o 2 para cá vai dar 1, e esse passando para cá eu vou ter x à quarta igual a 1, né? Isso vai implicar que eu tenho duas raízes aí, um x1 igual a 1 e um x2 igual a menos 1, tá? Na verdade eu tenho 4 raízes, né? 2 iguais a menos 1 e 2 iguais a 1, tá? Mas que são iguais, né? Mas eu vou ter dois resultados aí. Então, eu tenho aí esses dois, eu tenho que testar na derivada segunda para ver qual deles é mínimo, né? Então vamos lá. Olha só. Pode ser que os dois sejam de mínimo, pode ser que um seja e o outro não, né? Ou nenhum dos dois. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Vou fazer a derivada segunda agora de x, né? Derivo essa parte aqui, dá 2. Derivo essa parte aqui, olha o que vai acontecer. Ó. Quero fazer a derivada de menos 2 sobre x ao cubo, né? Isso daqui é a mesma coisa que a derivada de menos 2 x elevado a menos 3, certo? Aí o que vai dar isso daqui? Ó? Menos 3 vai multiplicar, aqui vai ficar 6, x elevado a menos 3 menos 1, menos 4. Então isso daqui é a mesma coisa que 6 sobre x à quarta, tá? Então fica mais 6 sobre x à quarta. Beleza? Aí eu vou fazer o seguinte, eu quero calcular o f de menos 1. Isso daqui vai ser igual, ó, menos 1 elevado ao quadrado, né, vai ficar 1. E aqui vai dar 6, vai dar 2. Isso daqui é maior, 6 mais 2, 8. Isso daqui é maior que zero, tá? Portanto, x igual a menos 1 é mínimo local, tá? Agora, o f de 1. O f de 1, quando eu substituir 1 aqui, também vai dar 8, né? É maior que zero. Portanto, x igual a 1 é mínimo local também.
Então nós obtivemos aí 2 pontos de mínimo. Agora observe o seguinte, né? Que esses aqui, o x é o valor, menos 1 é o valor de x, ou 1 é o valor de x. Então, os pontos vão ser o quê? Quando x é menos 1, o y, que é o y, né? Nós temos que o y aqui, ele é 1 sobre x, vai ser menos 1 também, tá? E o outro ponto é 1, e 1 dividido por 1, que é 1 também. Também é um ponto lá de mínimo, tá? Então, esses 2 pontos aqui são os pontos procurados. Ou melhor, são os pontos cuja distância, né? São os pontos da curva xy igual a 1 que estão a menor distância da origem, né? Então essa aqui que é a resposta, beleza? E coincidiu lá com o que a gente tinha visto. A gente só não tinha visualizado o menos 1, mas a gente pode voltar aqui, ó, né, e continuar com esse ponto aqui. Ó, aqui deu 1,41, né? Eu podia continuar indefinidamente até ele aparecer aqui do outro lado, tá? E aí, ó, eu vim aqui perto do menos 1, ó, ele também, menos 1, ele vai dar 1,41. Então, são os 2 valores, eles são obtidos dos 2 lados aqui, tá? Tanto desse lado, né, na curva, quanto nesse lado aqui. Então, nós temos os 2 pontos, o 1 e o menos 1, e visualizamos aqui também no GeoGebra. Beleza, pessoal? Bom, então aí a gente consegue resolver aí mais um problema. Nós obtivemos aqui os pontos mais próximos da origem, que era 1, 1 e menos 1, e aí resolvemos o problema. Beleza? Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos aí na nossa próxima aula. Até lá!